na parte de introdução da redação. Calma, você não tem por que surtar. Eu sei que parece um monstro de 7 cabeças, mas não é um monstro de 7 cabeças. É de uma, talvez 4, se a gente contar o fato de que o resto do texto também é um monstro cada um. Muito bem. O parágrafo de introdução da redação é a parte inicial do texto dissertativo argumentativo, em que o autor apresenta o tema proposto. Eu vou destacar isso aqui bem destacado. Por um motivo bem simples. Tem uma galera que acha que a introdução é o espaço de apresentar o filme. E assim, turma, por mais pertinente que o filme seja, o teu repertório no geral, ele sozinho não vai fazer toda a apresentação do tema. Então eu encontro muitos textos que têm o repertório, mas não tem uma contextualização que apresente de fato a pertinência daquele repertório em relação ao tema. Então o foco do parágrafo de introdução é em apresentar de fato esse tema proposto e aí introduz os argumentos, essa parte aqui é opcional. Tá vendo por que eu preciso de um mouse novo? Participem do aulão, pessoal. Assim eu consigo comprar um mouse novo. Aí aqui, ó, a gente vai introduzir os argumentos, podendo este ser um fator opcional, porque você não precisa necessariamente adiantar se você vai falar da omissão estatal, da herança histórica, do capitalismo, da globalização na introdução. Você pode incorporar aqui uma apresentação que deixe os argumentos para o desenvolvimento, e tá tudo bem. Seu texto não vai ser considerado errado por causa disso, certo? Só que o ponto central é que, independente de tudo isso, você vai ter uma tese. Ou seja, uma teoria que será defendida. Teoria. Gosto de explicar assim porque muitos alunos não conseguem entender com muita clareza a ideia do que é uma tese, certo? Então, a tese é a tua teoria. O que você acha que dentro dessa situação proposta pelo tema é um problema? E aí, o que você vai debater a partir disso? E continuando, geralmente o parágrafo de introdução tem ali cerca de 7 linhas e divide-se em contexto, tese e fechamento. Não foquem em questão de quantitativo de linha, porque se vocês forem olhar algumas redações nota 1000, nenhuma delas obrigatoriamente tem 7 linhas. Tem redação nota 1000 com introdução de 4, de 5, de 6. Isso aqui é para orientar vocês, levando em consideração o tamanho da letra, qual costuma ser, a quantidade de informações que vocês têm que trazer, mas isso não é uma regra, certo? A regra é, tem que ter contexto, tese, principalmente, talvez um fechamento, certo? Fechamento eu considero ele opcional. Aí a tese é o ponto crucial da redação, é a parte importantíssima do texto, porque é ela que vai trazer mostrar que tu tem um projeto de texto. Sem ela, o corretor vai falar, e esse cara aqui não sabe o que ele está falando. Ele não se planejou, certo? Prof, o que você acha de um repertório, mais transição para o tema, mais tese? Perfeito, é correto, é adequado, cumpre o papel, tá bem? Na introdução, turma, vocês já têm que ter em mente uma coisa. Quando a gente fala de repertório na introdução, podemos considerar ele uma estratégia de abertura, mas não é a única. Você pode começar a introdução através de coisas que não sejam repertórios, certo? E aí a gente vai ver aqui com calma cada uma dessas situações. Vamos então primeiro entender algumas possibilidades de introdução. A gente tem aqui a ideia de uma introdução mais básica, não necessariamente que seja o contexto de utilizá-la no Enem. Aqui a ideia é apresentar para vocês todas as possibilidades de introdução dentro do gênero dissertativo argumentativo, tá? Aqui a ideia é esclarecer o máximo possível. Então, a introdução básica é o modelo mais direto e simples. Dificilmente há o uso de algum repertório nesse formato. O autor vai apresentar o tema de maneira objetiva, contextualizada e vai incluir nesse contexto a tese defendida, que é uma possibilidade também. Mas não necessariamente tem um repertório. Aí vocês perguntam, professora, serve para o Enem? Gente, o Enem obrigatoriamente te pede repertório, mas atenção, ele não diz quantidade, ele não diz se pode ou não ser repetido, já adianto o spoiler, esse repertório pode ser repetido, você não é obrigado a usar 3 repertórios diferentes, você não é obrigado a usar nem 3 repertórios, sendo bem honesta. O ponto central é que ele seja pertinente, produtivo e legitimado. Tudo que um corretor vai olhar no teu repertório é isso. Ele não vai olhar se é bonito, se é feio, se ele entende, se ele não entende, se ele conhece, se ele não conhece. Não.
Ele olha se é pertinente, produtivo e legitimado. Sempre, tá bem? Então, bora ver. Voltando para a realidade de uma introdução mais básica. A inclusão escolar é um princípio fundamental para garantir o direito à educação de todos os cidadãos. Ok, eu comecei apresentando um fato. É um fato isso aqui, é incontestável. Tô, gente, não tá aparecendo para vocês, não? Que susto, eu pensei que eu tinha desligado. Eu não tomei o remédio para TDAH hoje, mas é porque tava sem. Antes que a Mariana comece o show, eu já comprei, tá? Tá aqui. Não, meu anjo, tudo bem, imagina, certo? Que a Mariana tem dessa, gente. Do nada ela manda um vai tomar o remédio, só que o remédio tá aqui. Eu vou tomar, mas não agora. Não acredito que a internet tá travando de novo. Alô? Crianças? Beleza, tá funcionando? Simbora. No entanto, no Brasil, muitos desafios ainda impedem que as escolas sejam ambientes realmente inclusivos, como a falta de capacitação dos professores e a ausência de infraestrutura adequada. Olha aqui um posicionamento aparecendo. Eu contextualizei a realidade que destoa da realidade apresentada pela afirmação sobre a inclusão escolar e incorporei nisso os argumentos que eu provavelmente vou usar ao longo do texto. Nesse contexto, são para todos. Aqui na contextualização incorporei a contextualização à minha tese, certo? Deu para entender essa parte? Eu amo que eu começo a dar aula, aí o slide vira automaticamente um planejamento de jogo de basquete, porque eu puxo seta para tudo quanto é lado. Mariana, não tem nada a ver. Impressão sua. Aí temos a introdução por enumeração, conceito aqui um pouco diferenciado, mas vocês vão ver que não é nenhum bicho de sete cabeças. Esse tipo de introdução apresenta o tema e enumera, ou seja, vai listar os argumentos que serão trabalhados nos parágrafos seguintes, certo? Segue aquilo que é muito similar ao que vocês fazem na redação, de falar que, portanto, a redução da carga horária, a falta de atendimento de saúde mental para os trabalhadores, o capitalismo, e aí vocês começam a listar motivos que vão agravar o cenário. É isso que a gente chama de introdução por enumeração. Então, vamos ver aqui um exemplo de parágrafo de introdução seguindo esse preceito. De acordo com o cofundador da Apple, Steve Jobs, a tecnologia move o mundo. Torna-se evidente, portanto, que as redes sociais se tornaram ferramentas indispensáveis na sociedade moderna, conectando pessoas e disseminando informações. Contudo, o uso excessivo dessas plataformas pode causar efeitos negativos, como a redução da produtividade e a propagação de desinformação. Discutir essas consequências é essencial para promover um uso mais consciente das redes. É justamente, turma, quando a gente fala de enumeração, é listar fatores que serão mencionados ao longo do texto e vão reaparecer conforme a gente for avançando a argumentação. Aí o que vocês costumam fazer é bem esse tipo de introdução, porque é mais fácil de aprender. Mariana, eu não falei que eu jogo basquete, eu falei que parecia um planejamento da NBA, certo? Aqui eu acho que tá bem tranquilo. Vocês entendem? Aí, ó, o Lucas é a Barbie, é mil profissões. Que o cara faz calistenia, basquete e tudo. Ele é a Barbie mil profissões, eu não. Aqui, olha. A Morgana perguntou o que seria a tese nesse trecho. Pensa o seguinte, eu não falei que tese é muito similar à teoria? Então, as teorias pelas quais essa pessoa que escreveu isso aqui acha que o uso excessivo das plataformas é algo negativo,
É por causa da redução de produtividade e propagação de desinformação. Entendeu? Boa tarde, Gil. Seja bem-vinda. Inclusive, dia 25 de maio eu tenho um campeonato, gente. Vamos aí torcer por mim. E aí temos a introdução por interrogação, não muito recomendada na situação de vocês, certo? Vamos lá. Aqui a introdução é feita com uma ou mais perguntas retóricas, que despertam a curiosidade do leitor, convidando-o a refletir sobre o tema. Após as perguntas, o autor apresenta a sua tese e os argumentos. Vejam só. Qual é a origem do problema da obesidade no Brasil e no mundo? Fica evidente que essa questão precisa ser discutida, uma vez que o número de pessoas em situação de sobrepeso só cresce, principalmente entre os brasileiros. Por isso, a razão desse problema precisa ser analisada, como a mudança da vida rural para o contexto urbano e a rotina intensa que gera o sedentarismo entre os indivíduos. Olha onde a pessoa fez a pergunta, olha onde ela foi responder. Então, fica um espaço muito grande, gente, que não foi produtivo ao questionamento que ela trouxe, e aí não vai nos direcionar a uma resposta direta, que é algo necessário para o caso do Enem. Então, não recomendo para o Enem, certo? Pronto, para a reportagem, turma, é adequado. Quando você vai fazer uma matéria sobre alguma coisa, tudo bem. Mas no caso de vocês, na realidade de vocês, que é de vestibular, não cabe, tá bem? Ô, Morgana, uma dica é: faz o seguinte, você terminou de fazer a introdução, tá na dúvida se aquele trecho ali é necessário ou não, leia o parágrafo sem aquele trecho. Se continuar fazendo sentido, você pode tirar, tá bem? Só porque achei fácil. É fácil, mas que nem eu falei, eu tô mostrando aqui pra vocês o todo, que eu não vou ensinar pra vocês só a parte que interessa. Eu vou ensinar tudo. Aqui eu não faço o trabalho pela metade. Mas não quer dizer que é pra fazer desse jeito não, tá, gente? Pronto, aí vamos lá entender o formato que é mais aceito pelo Enem, que aqui é o ponto que realmente interessa a vocês. O formato mais aceito pelo Enem, gente, é esse aqui. Quer dizer que eu gosto? Não, mas paciência. Primeiro, a gente começa com o contexto, que é a apresentação do tema por meio. Já tiveram quantas aulas de redação? Desde fevereiro. Por meio das estratégias introdutórias, que eu chamo carinhosamente de estratégias de abertura, certo? O contexto vai ser a preparação do terreno, ou seja, nele faremos uma referência ao tema da redação. Aí, em seguida, vem a tese, que é a ideia que defenderemos, e ela vai ser regida por uma situação-problema. Basicamente, ela vai dizer: olha, isso aqui está errado, ponto. E aí você vai dizer por que está errado ao longo da produção. Também não sou muito fã, Mari, acho que por isso que eu prefiro a redação da VUNESP e da FUVEST. Ela precisa estar apoiada em argumentos, ou seja, os dois porquês da redação. Precisam aparecer? Não, mas a tese precisa ter relação com eles, tá? Não dá para você defender uma coisa na tese a favor e aí no desenvolvimento você vai e traz só argumentos que falam contra, ok? A gente tem que manter a coerência nessa parte também. E aí temos o fechamento, que eu acho que é a parte mais desnecessária desse parágrafo. Porque qual que é a ideia dele? Vai ser um período que encerre o nosso raciocínio. Dessa forma, urge solicitar do governo medidas para combater esse impasse. Não acho que isso seja necessário, porque eu não vou finalizar o meu texto aqui, eu ainda tenho muita coisa a dizer. Então, eu não gosto da ideia do fechamento, mas eu não tiro o ponto do aluno que colocar. Eu sei que o Enem aceita, então se quiser colocar, fazer o quê, né? Paciência. Bora ver na prática um exemplo de como isso funciona bem, tá? Na minissérie documental Guerras do Brasil.doc, presente na plataforma Netflix, olha, muito importante referenciar de onde essa introdução está saindo, turma. Ninguém vai escutar a voz do anjo sussurrando no teu ouvido. Só você.
Então, sempre referenciem de onde está saindo. O professor indígena Ailton Krenak propõe a reflexão acerca da dizimação dos povos originários a partir de perspectivas atuais, em que é retratada a história sob o olhar do esquecimento e da violência contra esses povos, a despeito da sua riqueza cultural e produtiva. Ponto. Eu relacionei o repertório, que foi a estratégia de abertura escolhida, à contextualização que eu quero propor. Aí, em seguida, vem a tese. Essas formas de desvalorização das comunidades tradicionais são respaldadas, dentre outros fatores, pela invisibilização histórica desses atores sociais no ensino básico e pelo preconceito que rege o senso comum. Dessa forma, olha o fechamento. É imprescindível a intervenção sociogovernamental a fim de superar os desafios mencionados. Que é a parte que eu falei para vocês. Olha, coloquem se quiserem, mas eu não acho isso aqui obrigatório. Então, se você está sem espaço e aí fez um período como esse, que não contribui para a argumentação e para a defesa do ponto de vista, eu recomendo tirar. É melhor você perder espaço no desenvolvimento do que na introdução, pessoal. Até aqui já seria o suficiente, porque notem que eu apresentei a tese e a contextualização. Pronto. Dúvidas até aqui? Seguimos. Bora ver aqui então uma introdução por área de conhecimento. Por quê? Lembra o que eu falei da ideia da estratégia de abertura? Deixa eu tentar escrever isso aqui. Lembra o que eu falei disso? Estratégia de abertura? Então, gente, a estratégia de abertura é quase como se fosse o repertório, porém, não é o repertório. O repertório, na verdade, é uma estratégia de abertura, mas não é a única. Clarice, como assim? O que caralho tu quer dizer? Calma. Pessoal, uma estratégia de abertura pode ser muita coisa. Pode ser a definição de uma palavra, pode ser a afirmação de que algo é um problema, pode ser uma pequena narrativa, mas nada disso é repertório. Por quê? Para ser repertório tem que ser legitimado, pertinente e produtivo. A parte do legitimado é o que pega, porque se não tem fonte, não tem legitimação, portanto, não é legitimado. Então, nem toda estratégia de abertura é um repertório, porém, todo repertório pode ser uma estratégia de abertura, certo? Aí vai ser um formato de estratégia, mas não é o único que vocês podem seguir. Aqui a gente tem a introdução por área de conhecimento, que essa sim é uma forma de usar repertório como abertura do texto. Não, não é obrigatório, Morgana. Você não precisa obrigatoriamente colocar a frase tema diretamente. Aliás, o fechamento diretamente, porque a frase tema está te pedindo uma resolução. O que você precisa fazer é deixar claro ao longo do seu texto que há necessidade de solucioná-lo. E como você faz isso? Mostrando que é um problema. Porque se é um problema, requer uma solução. Tá bem? Aí, no final do texto, obrigatoriamente, é claro, você vai trazer a sua solução para a situação. Pronto, veio a mim o sonho. Pessoal, curiosamente, peraí. Eu tô com todo o manual de correção de redação aqui do Enem. Então, eu não falo para o estudante uma coisa, vou até colocar aqui do lado, que eu sei que não é verdade. Porque eu acho que é pertinente para o texto, por egocentrismo meu, de querer que todas as redações sigam aquele formato. Não, eu vou falar aqui para vocês a verdade. Eu vou dizer, olha, você pode fazer isso, concordo ou não concordo, mas você pode. Vou corrigir da mesma forma, mas não recomendo. Então, assim, fica a critério de vocês. Tem muita coisa que a maioria das escolas ensinam que você não pode fazer, que não é verdade. É porque a escola não quer que você faça daquela forma para seguir um padrão da escola. Eu tenho escolas que ensinam o estudante a fazer introdução por pequenas narrativas. Eu acho isso horroroso. O Enem aceita, então eu corrijo, mas a escola obriga todos os alunos a fazer daquele jeito. Então, assim,
Não vejo a necessidade, certo? Morgana, se eu te disser que depois de ter aula comigo você vai conseguir parar de inventar repertório. E Mari, uma coisa, você não precisa acertar a escrita nem de nome de filme, nem de nome de personalidade. É o único erro gramatical que não tira ponto de vocês, tá? Não se preocupe, a não ser que seja, por exemplo, um nome muito comum, tipo assim, ó, A Maldição na Casa Assombrada, e aí você escreve casa com Z. Aí é um erro de tirar ponto. Então, Shinobi, é complicado, porque se você pegar um monte de redação nota 1000 do Enem, você vai ver rasura, vai ver escrita por cima. Porém, nós, enquanto corretores pedagógicos, somos orientados a recomendar que não faça isso. Então, o correto é passar um traço e continuar escrevendo. Porém, eu não vou te dizer que você vai perder ponto se fizer rasura. Ai, Mari, estamos aí para isso. Mariana, não tiraram, não. Se eles tiraram um ponto seu errado, então. Gente, vocês estão passando umas correção muito asquerosa, misericórdia. Contratem meus serviços. Eu tô com vagas abertas, tá? Mariana, a escola não gosta, não. Ok, não gosto de você, não. Uma introdução por área de conhecimento é uma sessão introdutória de um trabalho acadêmico, um relatório ou um documento que apresenta de forma geral e contextualizada os principais aspectos de determinada área do saber, que aí é as ciências humanas, exatas, biológicas, saúde, entre outros. Já tive aluno, gente, que começou a introdução pela lei de Newton. A terceira lei de Newton eles colocaram lá na introdução. E tava certo, fez sentido. Fazer o quê? Dei o ponto. A gente vai ter aulas lá, as próximas aulas, não perca, porque são sobre o parágrafo de desenvolvimento e o parágrafo de conclusão. Gente, já teve aluno que usou Olavo de Carvalho na redação, que inclusive ele tá muito quieto, né? Alguém sabe o que aconteceu com ele? E a citação para o contexto fazia sentido, então eu não podia fazer nada, eu tive que dar o ponto para a pessoa, certo? Então, bora ver aqui um exemplo. O teólogo dinamarquês Søren Kierkegaard, autor da Lei dos Três Estádios, afirma que, no estádio estético, o ser humano é egoísta e não se preocupa com as adversidades alheias. Nesse sentido, tal comportamento se comprova no Brasil, onde as pessoas pensam prioritariamente no que será bom para elas. Assim, mostra-se relevante entender a precarização do trabalho informal no Brasil, uma vez que essa problemática está distante da solidariedade da maioria da população. Dessa maneira, compreende-se que a inação da população e a inaplicabilidade das leis no país configuram os maiores contratempos desse cenário. Esse é um repertório muito bom para um tema que até seria pertinente, exceto por uma coisa: ele não explica onde está o egoísmo das pessoas nessa situação de trabalho informal. Entendem? É isso aqui que acontece quando vocês usam Utopia de Thomas More. É um repertório que até seria bom em um contexto muito específico, mas vocês focam tanto e forçam tanto esse repertório que ele não faz o menor sentido. Eu vou botar vocês de castigo, gente. Parou com esse negócio de segunda choquei, segundo Twitter, após em meu Face, parou com a piada? Então, Morgana, esses textos que eu trago aqui para vocês, às vezes são redações que eu fiz de propósito, com um erro de propósito, que é o caso dessa, para mostrar para vocês o que não fazer. Eu gosto muito de dar aula assim, eu trago errada, eu digo, olha, isso aqui não faça. E aí, a partir disso, eu explico certo. Às vezes, eu trago de alguns alunos específicos meus, certo? Pronto, aí aqui, olha. Dessa maneira, compreende-se que a inação da população, a parte da tese está toda certinha, ok? A partir daqui está toda certinha. Mas essa contextualização precisa urgentemente melhorar, porque ela precisa relacionar de maneira mais forte o fator egoísta, que ela destaca no repertório, com o problema central, que é a precarização do trabalho informal. Eu achando que ver você tá errado, tá ruim. Você se acostuma.
Eu nunca peguei um modelo pronto para analisar aqui com vocês, né? Enfim, vamos lá. Aí, gente, na introdução por área de conhecimento, vocês podem fazer o seguinte: vocês têm que ter atenção a como vocês vão associar o tema, porque eu posso comparar, contrapor, aproximar ou exemplificar. Tudo isso vai depender do conectivo que eu uso. Tá, Feb? E aí é onde muitos de vocês percam, porque vocês botam um entretanto onde não faz o menor sentido esse entretanto. Eu fico pra morrer, porque além de tu perder ponto na competência 2, tu perde na competência 4 também. Tá bom de falar de One Piece, né, turma? Vamos focar aqui. Foca, foquinhas. Então, bora lá. Você pode fazer o uso dessa área de conhecimento comparando com o contexto da situação atual brasileira, contrapondo o contexto da situação atual brasileira, isso aqui é o que vocês fazem com a Utopia de Thomas More. A realidade do repertório é uma, a realidade brasileira é outra. E aí tem a aproximação, que é comparar fazendo analogia, é analogamente a, próximo a, é uma possibilidade também, e temos a questão da exemplificação, que é onde você vai usar a situação da área de conhecimento para exemplificar o contexto real da sociedade brasileira atualmente, ok? Dúvidas até aqui? Vai sim, Morgana. Todos os materiais de todas as minhas aulas sempre ficam liberados para vocês. Exemplificar como? Por exemplo, se a gente fosse usar a lei de Newton para falar que toda ação gera uma reação contrária e oposta, é isso? Eu não lembro a lei de Newton, gente. Igual e oposta? Igual e contrária? Acho que é a terceira lei de Newton. A galera de exatas, me ajuda aí. Como que é a lei de Newton? Pronto, a terceira lei de Newton, se não me engano. Toda ação gera uma reação de intensidade igual, mas sentido oposto. Aí a gente pode fazer aqui uma contextualização usando isso para contextualizar o ponto central, que é há algo aqui que vai ter uma reação igual e oposta. Então pode ser que venha direto para você. Aí o ponto central vai ser você exemplificar que situação vai ser essa. Qual é a situação em questão? O tema proposto, ok? Não, gente, aí é a cargo da minha mãe e da minha avó. Elas são as professoras de exatas da família. Eu não. Tá um pouco informal demais, Mari. Eu acho que você consegue reformular essa passagem. Por exemplo, encontre a partir da crença popular, distante daquilo que a grande massa prega. Tem muitas formas de reescrever isso. Não precisa de xingamento, calma. Não precisa dessa agressividade toda. Pra que isso? Certo? Aí a contraposição poderia ser você apresentar um cenário a respeito de algo que é benéfico, que você traz aí uma introdução com um repertório que é uma realidade ideal sobre aquela determinada coisa, não sobre o mundo inteiro, certo? Porque a utopia não se alcança, você não chega na utopia. E aí você fala que do outro lado, distante dessa realidade, e aí você vai apresentar a realidade brasileira em questão, ok? Dúvidas até aqui? Seguimos. Pronto, aí temos a introdução por definição e conceito. Gente, essa aqui é bem tranquilazinha, certo? Porque definir um conceito implica dizer o que ele é. Podemos usar essa estratégia a partir de uma definição da principal palavra-chave. E é válido, tá? O Enem aceita isso. Além disso, podemos usar de um argumento de autoridade para tal definição. Mas aqui eu não vejo a necessidade, então o exemplo fica dessa forma. O machismo é uma atitude discriminatória baseada na inferiorização do sexo feminino em relação ao masculino. Ponto, eu só expliquei o que é o machismo.
No Brasil, as atitudes machistas perduram, mesmo nos dias atuais, diante das amplas campanhas contra práticas de discriminação de gênero, sexo, do endurecimento das leis de combate à discriminação ou qualquer forma de violência de gênero. Assim, importa tratar dos fatores que implicam a manutenção da cultura machista no contexto brasileiro atual. Então, ó, eu fiz aqui uma breve apresentação da ideia do machismo, para em seguida mostrar que essa prática é danosa na realidade brasileira, e então chamar a atenção para a necessidade de pelo menos debater isso, certo? Dúvidas sobre essa ou podemos seguir? Não, você não precisa citar necessariamente os argumentos que vai falar, Morgana. A maioria do pessoal escolhe fazer isso para garantir que vai seguir certinho o projeto de texto. Mas se você tem maior domínio da escrita, você não precisa apresentar exatamente cada argumento que vai ser citado. E aí a gente tem introdução por dados estatísticos, que nesse momento você fala, mas professora, eu não sei nenhum dado de qual. Eu sei que tu não sabe, calma. Antes de você surtar no chat, escuta. Por quê? Os textos motivadores estão ali para serem usados. Então, calma, não vai pelo caminho de inventar e nem começa a gritar para usar o texto motivador. Vou explicar isso para vocês. Segura aqui na minha mão e vamos, bora. Segurou com força, simbora. Gente, se tem um gráfico lá e a maioria dos temas de Enem tem gráfico e tá tudo contextualizado, ninguém vai te matar por você tirar o dado dali e usar no texto. Vai ser um problema se você usar só aquele dado. Se você não tiver nenhum outro repertório, aí vira um problema. Certo? Então é válido, você pode usar, não abusa, não copia Ctrl+C, Ctrl+V, mas procure sempre trazer um segundo repertório. Morgana, eu recomendo ler o texto motivador primeiro, porque se você não tiver uma ideia muito clara do que tem que abordar, você vai tangenciar o tema. Que a maioria das redações que perde ponto é por causa disso, porque não atendeu 100% aquilo que o tema apresenta. É uma ideia, é uma sacada, Gil. Você pode fazer isso. Você pode fazer essa inversão. Aí vejam só. Ah, professora, mas aí eu só sei o repertório que tá lá no gráfico. Gente, tem uma prova de 90 questões de humanas e linguagens. Tu vai me dizer que não tem um textozinho, uma filosofia, um momento histórico que você consiga associar com o tema? Eu acho difícil. De lá vocês podem copiar, tá, gente? Não se preocupem, vocês não perdem ponto por copiar repertório da prova. O que não dá é copiar do texto de apoio. Exatamente, gente. Sim, Shinobi, você pode trocar. Pode sim, você vai reformulando aí um pouquinho as informações, tá ótimo. Bora ver aqui como é que fica esse exemplo? De acordo com a ONU, 23% da população da América Latina está obesa. Entre esses indivíduos estão os brasileiros, visto que os números da obesidade no país só crescem. Assim, é importante discutir as causas desse problema, que estão principalmente na mudança de contexto da vida rural para a urbana e na rotina intensa de trabalho que provoca o sedentarismo. Eu acho isso aqui, gente, bem básicozinho, bem feijão com arroz, bem sem graça, mas funciona. Não é uma Não é um espaguete, não é uma pizza de massa artesanal, não é uma macarronada. É um feijão com arroz. Funciona. Não acho que funcione para um texto nota 1000, então se o seu objetivo é ser egocêntrico o suficiente para tirar 1000, você precisa de uma introdução mais elaborada. Não que o problema aqui seja o dado, o problema é a falta de. Tô aceitando lá 160. É a falta de contextualização mais encorpada com base naquele dado. Certo? Então, vale a pena considerar isso aqui se o teu objetivo não é 1000. Se não, professora, eu quero 1000, eu quero lhe dar o orgulho de ser o primeiro aluno da senhora que tirou nota 1000 na redação. Aí você vai ter que comer mais feijão com arroz. Só esse aqui tá pouco.
Quero não, 960 pra mim tá ótimo. Poxa, ninguém vai me dar uma redação nota 1000, eu tô triste. Então, Uncle Crunkle. Os nomes de vocês são um negócio, né? Eu acho que para um peso 3, o ideal é estar acima de 920. Acima de 920 já fica mais seguro, já é uma zona mais segura para um curso de peso 3. Até já, Pedro. Aí temos, turma. Aqui está. Gente, é porque vocês nunca me viram pegando para estudar no hardcore. Ontem eu comecei 8 da noite, eu terminei 11h30. Mas eu só terminei depois que eu acertei 85 de 95 questões de língua portuguesa. Em 40 minutos, ou foi 50, não lembro mais. Foi uma coisa assim, 50, 40. Isso é motivação. Por quê? Eu não aceito de jeito nenhum que pessoas que me fizeram mal sejam melhores que eu. E para o azar delas, eu sou incrível. Então vamos lá, turma. Agora a introdução por declaração inicial. Essa aqui também é bem básica. E você basicamente só vai ter que ligar o contexto com a tese. Por quê? Eu vou afirmar a coisa mais óbvia do mundo. É um grave erro a liberação da maconha. Não concordo. Esse tipo de prática é danosa à sociedade brasileira e às futuras gerações. Em vista disso, faz-se necessário analisar fatores associados à postura social e à permissividade. Temos uma tese aqui. A tese tem. Dessa forma, urge propor medidas que possam mitigar a temática. Qual que é o grande problema da introdução por declaração inicial? É muita certeza para um estudante vestibulando. Você precisa, essencialmente, em determinados pontos, de um pouquinho mais de explicações do que isso. Por mais que o Enem aceite, é algo que não vai ser visto com tão bons olhos, certo? Exato, para o Enem, por mais que eles aceitem, eu não recomendaria. Isso, Gil. Oi, Léo, tudo certo? Gente, boatos que o Léo, a Bel, a gente vai organizar a primeira partida, torneio de Valorant da equipe de coordenadores, professores e direção do Foca. Com o meu computador com ping lá em 150 jogando com eles. Com certeza eu vou carregar se o meu ping não tiver em 150%. E, pessoal, é que vocês nunca me viram jogando Call of Duty e nem Wild Rift. Eu viro um monstro, eu fico muito tóxica. Vou pensar a respeito, vamos pensar a respeito, certo? Ah, mãe, então vamos combinar de jogar. Eu tô em platina. Eu estaria no nível mais acima, mas é porque eu não tenho mais tempo. Aí eu fiquei triste, poxa. Para não, nas férias com certeza. Bora lá, gente. Introdução por citações. E vocês falando de mim, olha a Maia no nível Esmeralda. As citações, turma, são ótimos recursos na redação, mas eu não estou falando para você decorar. Se você souber, for pertinente ao tema, você é muito sortudo, usa, certo? Mas não vai perder tempo decorando sem citações. Se você souber uma de cada eixo, tá bom, ok, serve, certo? Aí na introdução você pode citar a frase, um pensamento, uma reflexão de alguém que pode cair como uma luva para ajudar vocês na produção. Vamos lá. O progresso roda constantemente sobre duas engrenagens. Faz andar uma coisa, esmagando sempre alguém. A frase do escritor e pensador Victor Hugo exprime a ideia de que o sistema produtivo se desenvolve em detrimento da exploração da sociedade e do ambiente que circunda esses indivíduos. Analisando esse conceito atrelado à conjuntura atual, nota-se que as indústrias aderiram a um sistema de obsolência planejada. No entanto,
faz-se necessário analisar os fatores que incentivaram esse modelo e seus desdobramentos na atualidade. Então, eu gosto muito dessa introdução e eu trago ela aqui, porque Victor Hugo é o meu escritor romancista favorito. Essa introdução me ganha demais na citação dele, gente. E assim, percebam que é uma contextualização bem breve a partir da citação e ele já traz para o tema proposto, certo? Dúvidas sobre essa parte? Ok. Vai agora não, Maia. Espera um pouquinho que a gente tá na última. É o último slide, prometo. Espera só esse. Porque essa aqui eu vou fazer uma introdução agora ao vivo com vocês. A introdução por contraste, pessoal, é basicamente a contraposição de ideias e é uma técnica muito utilizada. Geralmente o pessoal associa com o quê? Utopia de Thomas More ou a Constituição de 88. São situações muito comuns. Só que aqui vocês têm que ter em mente o seguinte: precisa de muito conectivo adversativo ou concessivo, certo? Aí agora essa eu vou montar com vocês. O tablet quase caindo. Um exemplo dela. Escolha um tema. Podem falar qualquer tema que vocês quiserem aí. Vocês empolgaram, né, com a ideia do... Vamos usar a ideia da democratização da educação no Brasil? Aí vocês complicam, né? Desafios para se escolher temas. Eu sei já que a minha introdução vai ser por contraste, então eu vou fazer o seguinte. Quem aqui estava na minha primeira aula que foi sobre projeto de texto? Eu sei que o Lucas estava. Gente, o Lucas me acompanha desde o começo. Não, você estava, Lucas, eu lembro, eu lembro. Só os de verdade, gente. O Lucas, a Aline. Quem não estava, perdeu. Beijo no ombro, bom dia. Pronto, a gente. É isso aqui eu faço em todo texto, porque é uma estratégia para você fazer a redação mais rápido. Eu consigo hoje em dia, turma, fazer uma redação tipo Enem em menos de 50 minutos. Então, assim, é tiro e queda. A gente tem que ter a contextualização. Faltou um, a estratégia de abertura, a contextualização, a tese e o fechamento. E, Mari, você está perdendo. No meu curso, a gente tem, no final de cada mês, a última aula é um simulado. E vocês têm 1 hora e meia para fazer a redação. Já é para treinar vocês dentro do tempo que vocês teriam no dia do Enem. Certo? Nesse caso, a minha estratégia de abertura, sendo por contraste, eu vou utilizar... Não quero usar nem utopia, nem a Constituição. Tem sim, Mia. Isso, Lucas, foi nessa aula. Foi sim. Nesse caso, a minha estratégia de abertura vai ser... Eu gosto dos Escritores da Liberdade, o filme Escritores. Não, mas eu já sei, melhor do que isso. Uma professora muito maluquinha.
Aí, qual que é a relação desse filme com o tema? Lembrem que a relação tem que ser de contraste, então. Em contrapartida ao que é apresentado na obra cinematográfica, a realidade brasileira vivencia um momento de impasses para impulsionar o acesso pleno à educação no país. Shinobi, você está muito se preparando para a FUVEST, né? Porque todos esses livros estão sendo usados na FUVEST. A gente tem aí o curso que é R$80 a mensalidade, porém a matrícula, para quem vai por indicação do Foca ou dos meus parceiros, tem 50% de desconto, ou seja, sai a R$40 e a mensalidade é 80. Aí aqui, ó, gente, eu já tenho a parte inicial do parágrafo pronta. Após isso, eu tenho que pensar as minhas teses. Então, por que eu não consigo ainda democratizar a educação no Brasil? Eu vou falar que é omissão do governo, impulsionamento do formato de ensino neoliberal. O fechamento é opcional. Tô só esperando a FUVEST para oficializar. Te entendo, cara. Gente, depois eu mostro a universidade para a qual eu passei o mestrado, mas eu não ganhei a bolsa. Mas eles ainda vão me dar essa bolsa. Nem que seja por obrigação. Pronto, vê só, Mica. Qual que é a minha ideia aqui? Como é um tema voltado à educação, e por acaso eu domino um pouco a área, eu já sei que tem um formato de ensino neoliberal que não tem como objetivo fazer com que todo mundo tenha acesso à educação, mas sim fazer com que aqueles que tenham acesso à educação sejam mão de obra, e não pessoas que estejam à frente do mercado. Entende? Aí a ideia é que eu aborde isso no segundo parágrafo. Então, eu já vou pensando em relacionar esse impulsionamento à culpa do governo. Não porque eu conseguiria relacionar diretamente com a situação da temática apresentada. Vou explicar, Mari. A gente tem aqui, pessoal, um formato de ensino neoliberal que não se preocupa em proporcionar a educação para todo mundo, ou seja, já é um fator que vai contra a parte da democratização, que é um ponto principal. Então, eu vou desenvolver como isso prejudica essa democratização educacional. Seria sim, Shinobi, é válido, porém é um argumento mais genérico. Então, quando a gente tem esses temas muito específicos de problemáticas sociais, é interessante a gente ser bem específico nas propostas que traz, ok? Pronto, é muito válido. Só que aqui a gente não definiu qual vai ser o tipo da argumentação desenvolvida, porque o objetivo é só montar a introdução. Tá bem? Isso, aí agora eu vou montar o parágrafo de introdução em si, Laura. Daqui eu já tenho meu texto pronto, gente. Isso já é meu parágrafo de introdução. Olha só. O filme brasileiro. Uma professora muito maluquinha, inspirado na obra de Ziraldo, retrata a retrata a realidade. Não, eu já usei realidade aqui. A vivência de uma professora, de uma docente, que tem como objetivo proporcionar educação de qualidade a todos os seus alunos. Pronto, aí aqui eu vou copiar a parte da contextualização e, se eu precisar, eu faço alguma alteração. Em contrapartida ao que é apresentado na obra cinematográfica, a realidade brasileira vivencia um momento de impasses para impulsionar o acesso à educação ao país, destoando
escrevi com I, né? Aí é complicado. Destoando da prática pedagógica da professora mencionada. Trouxe isso aqui, gente, para ter a certeza de que esse trecho está diretamente relacionado com o que o filme aborda. Então, isso é como se fosse só a minha segurança de que o repertório faz sentido para o tema, tá bem? Aí eu vou trazer. Portanto, é necessário discutir como a omissão governamental e o impulsionamento do formato de ensino neoliberal afetam o processo de democratização da educação brasileira. Parágrafo, pronto. É porque não é tão complexo, gente. É mais costume. Eu tenho um histórico de mais de 10 mil redações corrigidas. Então, se eu não soubesse, se eu não conseguisse fazer essa parte bem rápido, seria complicado, né? 10 mil textos e nunca entender essa estrutura. Deu para entender? Dá para ficar assim com 2 semanas de treino? Se você for formado em letras, dá. Se você não usou tantos advérbios, Morgana, se você não usa tanto exclusivamente, demasiadamente, imprescindivelmente, usar-o adequadamente está bem. Eu acho que nesse sentido varia muito da quantidade de vezes que você está usando o advérbio para poder definir quantas vezes você vai usar da mesma forma no texto. Entenderam? Pessoal, deixa eu aproveitar aqui para dizer outra coisa para vocês. Amanhã, às 2 horas da tarde, a gente tem aula de gramática aqui, certo? Vai ser a quinta aula do intensivão. A gente já está na metade do caminho, só tem mais 5 até acabar. Então, eu coloquei no eventos hoje. Então, marquem lá para vocês não esquecerem, tá bem? Ah, mas professora, você vai dar aula no Dia das Mães? Vou. Se eu não tem minha mãe aqui, eu vou fazer o quê, né? Paciência. Fica de aviso aí para vocês. Está lá marcado que amanhã tem aula às 2 horas. Ainda falei suave aqui. Ontem eu fiz uma piada muito errada na reunião com os coordenadores sobre o Dia das Mães. Acho que o coitado do Pedro até ficou sem graça. O Pedro e a Bel. Não desista, Morgana. Professora, que dica bosta. Eu sei que é uma dica bosta, gente, mas é a realidade. Pessoal, ai, como falar isso pra vocês? Acreditem, de todo lado, todo dia, toda vez que você tentar alguma coisa nova, vai te dar vontade de desistir. Essa semana só eu já pensei em desistir umas 3 vezes. Sendo bem honesta, ontem eu já pensei em desistir umas 3 vezes. Só que assim, eu tô fazendo algo que eu preciso fazer. Ai, professora, por você. Não sei. Eu sinto que eu preciso, então eu vou fazer. Mas cansa, professora. Eu não consigo mais. Tá bem? Eu sei que cansa. E aí é uma coisa que eu falo sempre para os meus alunos. Quem aqui já esteve em outras aulas comigo, sabe como que eu sempre digo isso. Certo, você tá cansado, de quanto tempo você precisa para descansar? Você quer um dia? Tá bem, por um dia você pode não fazer nada, não estudar, não falar com ninguém, ficar na cama durante aquele dia inteiro, sendo triste. Só que amanhã você precisa reagir.
Gente, todos os dias são complexos, todos os dias são cansativos, todos os dias a gente tem que matar um leão por dia. E, infelizmente, se a gente não fizer, ninguém vai chegar aqui e vai fazer pra gente. Ninguém. Certo? Já pensou em ser coach? Eu acho que eu sou melhor que isso, eu sou escritora. E acreditar na possibilidade que no final das contas todo o esforço de vocês vai dar certo, no momento é a maior mágica que eu consigo idealizar pra minha vida, gente, distante de tudo aquilo, todo o universo mágico que eu poderia criar, e olha que eu poderia criar muito, certo? Eu confio em vocês. Tá bem, agora vamos falar um pouquinho de organização. Lindinha, manda chamar ele. Vamos conversar sobre organização. Turma, vejam só. Curiosamente, eu já tinha feito uma thread disso no Twitter, mas eu nunca mostrei essa parte. Então, isso aqui é exclusivo para vocês. Vou mostrar para vocês. Alô? Parou de travar? Voltou, parou, voltou, parou, decidam-se. Pronto, vejam só, turma. Esse é o meu planner. Não, não vou liberar o meu planner, não. Aí aqui eu organizei da forma como faz mais sentido para mim. E isso é um ponto que vocês têm que ter em mente, turma. Vamos lá, as condições reais. Vocês vão ver isso aqui e muita gente talvez vá se comparar, só que tenha em mente que essa é a minha realidade. Eu tenho TDAH. Eu ainda não estou fazendo minha segunda faculdade, eu pensei em trancar, mas eu vou voltar em breve. E eu estou estudando para um concurso, para uma prova de inglês, estou montando um artigo e ainda tem muita coisa que eu gostaria de fazer. Fora isso, eu tenho karatê e a capoeira. Porém, tem um ponto muito positivo. Eu não tenho que fazer as coisas de casa, porque eu vivo com a minha avó e aí ela se encarrega de tomar conta da casa. Essa parte não é minha responsabilidade. Então, a realidade aqui é de uma pessoa que não tem responsabilidade com filhos, não tem responsabilidade com o marido e não tem responsabilidade com casa. Não se comparem, tá? Pronto, aí. Eu já usei muito o planner de papel. Lá em cima tem uns 4, pelo menos, ou 5. Do ano passado pra cá é que eu decidi usar o Notion. Só que eu fui na livraria outro dia, eu vi um planner de papel tão bonitinho que eu fiquei com saudade. Então, provavelmente, ano que vem, eu vou voltar a fazer isso. Então, vejam só. Qual que é o primeiro ponto? Checklist sempre funcionou pra mim. Eu juro pra vocês, eu faço até checklist em caderno. Porque às vezes eu tenho algumas outras obrigações mais curtas pra fazer. Então eu saio fazendo a checklist aqui, ó, em caderno. Do que eu tenho que fazer, do que eu tenho que anotar. E aí eu uso pra tudo. Até o meu WhatsApp eu tenho um checklist, certo? E eu faço isso no meu planejamento. Então todos os meus dias são muito bem planejados. E eu me organizo por hora. Cada hora que eu tenho do dia, eu vou direcionar para alguma coisa, certo? Ponto principal. O que que eu gostaria? Eu tenho que balancear o que eu faço, o que eu gostaria de fazer, certo? O que eu faço? Eu trabalho e estudo. Isso é obrigatório. O que eu gostaria de fazer? Me fazer práticas de exercício, ler, tocar teclado. Eu acho que eu deixei vocês lerem demais. E descansar de vez em quando, certo? Aí, nessa ideia, eu tenho que ter em mente o seguinte: eu não vou conseguir fazer tudo todos os dias. Não dá, é humanamente impossível fazer tudo todos os dias. Então eu divido. Coisas que eu gostaria de fazer todos os dias, eu de fato tento fazer todos os dias. Por exemplo, eu queria ler todos os dias. Então eu tento, mas nem sempre vai ser possível.
Pessoal, o projeto secreto, na realidade, vocês já sabem o que é. É o e-book que vai sair dos repertórios. É porque eu não mudei aqui a anotação, mas é só o e-book, calma. Entendem? Aí, assim, eu já tenho um ponto inicial que é: eu sou uma pessoa que precisa funcionar de manhã, mesmo que eu não goste. Eu tenho que funcionar de manhã para poder conseguir fazer com que tudo dê certo. Porque à noite eu funciono, sim, mas é para as coisas que eu gosto. Então à noite eu funciono beleza para jogar, para assistir. Eu não quero chegar à noite e ter que trabalhar, então eu começo de manhã bem cedo, certo? Eu já parto desse princípio, eu tenho que acordar bem cedinho. 6 horas da manhã eu acordo. Só que eu tenho uma coisa, eu não consigo acordar 6 horas e levantar, então eu me dou uma hora pro meu corpo, pra alma voltar pro corpo, que aí é onde eu começo a ler fanfic. Eu começo o meu dia lendo fanfic, sendo bem sincera. E a minha primeira obrigação é, por exemplo, material. Se eu tenho alguma coisa para fazer, slide para montar, aula para preparar, texto para corrigir, eu já começo especificamente às 7 da manhã. Daí, em seguida, eu vou tomar café da manhã e começar de fato o meu dia, que aí eu tiro 3 horas direto para o trabalho. Eu trabalho obrigatoriamente para uma plataforma 4 horas por dia, então já é uma coisa que eu quero matar logo. Em seguida, eu vou estudar. Se é uma semana que eu tenho muito material para planejar, já é a minha segunda obrigação, então eu vou ter que mexer no material 2 vezes por dia. Só que aí que tá. Isso aqui é necessário. Nos outros dias, por exemplo, a terça e a quarta, eu dou aula meia, que são os horários do curso. Então, obrigatoriamente, eu sei que eu tenho isso aqui para fazer. E a necessidade da aula é que ela tenha até 2 horas, certo? Tendo isso, eu já vou ter em mente que talvez a minha obrigação seguinte atrase. Mas a ideia é que não passe disso. Nana, o remédio fica pós café da manhã, tá? Mas eu sempre tô. Não puxem pelinha da boca, gente. Isso vai machucar o lábio de vocês. Mas me incomoda. Aí, a partir disso, eu vou desenvolver toda a minha organização para todos os dias da semana. Aqui vocês estão vendo que não está marcado da quinta-feira por diante, porque na quarta-feira eu tive um episódio depressivo muito sério. Então, a quarta eu não consegui fazer nada, a quinta eu não consegui, na sexta eu comecei a reagir. Aí hoje é sábado, já tá mais encaminhado. Já tá mais encaminhado. Amanhã talvez eu consiga seguir o meu dia normal, só que provavelmente não vai ter treino de capoeira porque é feriado. Foi complicado. Aí o resto, gente, do meu planner é muito mais motivacional. Porque são metas que eu vou fazer anualmente, eu não queria estar expondo isso para vocês, certo? Isso aqui, isso é muito legal, porque eu falei para vocês que eu tenho TDAH, não é? Então, o que que eu faço? Eu separo a minha vida pelos blocos, e aí eu sempre reviso. Por exemplo, isso aqui, amigos e família. Eu tenho um dossiê de todas as pessoas da minha família e de todos os meus amigos, com datas de aniversário, o que gostam, se eu já encontrei esse ano, o que fazer e o que dar de presente. Da minha família, dos meus primos, dos meus amigos, tudo. Tudo tá bem anotado. E eu fazia isso com a minha ex, mas em algum momento isso vai sair daqui, calma. Também para autocuidado, planejamento para viagens, trabalho, organização financeira, redes sociais, porque eu preciso criar conteúdo. Aí aqui, olha, estudos extracurriculares, essa é a parte que eu acho que é interessante para você. Isso aqui, quando eu não tinha que estudar para o concurso, era uma coisa que eu estava fazendo. Eu estudei finanças no começo do ano, por isso que eu conheço muito de economia, eu conheço um pouco de economia. E aí eu coloquei aqui, olha, os livros, os estudiosos, as partes que eu quero estudar. Eu estudei tudo isso, é porque eu não marquei. E os PDFs que eu li, alguns, esse aqui eu li, gostei muito, indico. Esse eu comecei, mas não terminei. Esses aqui eu li todos, esse aqui eu ainda vou comprar. E aí eu vou separando os estudiosos, as pessoas de referência da área que eu quero estudar. A mesma coisa eu fiz com ditadura militar, agora seria vida marinha, mas eu não estou estudando isso no começo porque eu estou me preparando para o concurso. E aí depois seria literatura fantástica, catolicismo, que é a minha fé, e o divino feminino porque deu vontade de estudar isso esse ano.
Aí, anualmente, a ideia é produzir alguns artigos. Eu estou finalizando o primeiro para começar o segundo, que por acaso eu estou orientando a minha irmã, inclusive, em um deles, e ainda tem mais 2 para eu fazer esse ano. E de idioma, eu também separei os idiomas que eu quero estudar, e eu vou sequenciando isso para que eu tenha uma ideia clara que em algum momento isso vai ser feito. Eu não preciso me preocupar de fazer tudo de uma vez, mas eu preciso me preocupar de fazer isso em algum momento, certo? Então, Maia, eu acho que o ponto positivo para conseguir começar isso foi me organizar no papel, porque eu sou uma pessoa muito de papel. Então, tendo essa noção de organização no papel, eu consegui trazer isso para uma versão mais macro. Aí, por exemplo, eu comecei com listas diárias, tudo que eu tenho que fazer naquele dia. Checklist diária é um negócio que dá super certo para mim, tanto é que tá aqui, ó. E aí é que eu vou expandindo as possibilidades. Por exemplo, eu sei que se eu continuar me dedicando de estudo, cadê a parte de estudo? Se eu continuar nessa constância de estudar, mesmo que seja um pouco, todos os dias, em algum momento eu vou estar pronta para fazer esse concurso e talvez passar. Prova disso ontem eu acertei 85 de 95 questões de português. E não é todo mundo que faz isso, mesmo professores de português. Certo? Como eu estudo idiomas? Então, o meu primeiro idioma que eu aprendi, além do português, foi o espanhol. E o espanhol eu aprendi sem querer. O pessoal fica, como assim sem querer? Sem querer. Por quê? Não era um objetivo aprender. Eu era muito fã de um desenho chamado Violeta, de uma série barra novela chamada Violeta. E aí, muito fã, gente, fã pra caralho. Vocês não têm a noção do que era, eu era obcecada 24 horas por dia. Então, eu tinha um site que era o único site. Tu viu a Tini? Não era ela a minha favorita. A minha favorita era a outra, a Alba, a que fazia a Natália, que era o casal do Max. E aí eu tinha um site todo dedicado pra ela. Então, toda vez que saiu uma matéria dela em espanhol, eu traduzia para português. Conforme o tempo foi avançando, eu já não precisava mais de Google Tradutor. Eu assistia os episódios em espanhol, porque eu não aguentava esperar até sair a próxima temporada. E aí, um dia, eu comecei a traduzir tudo sem precisar de Google Tradutor. Eu conseguia falar, eu conseguia cantar e entender as músicas. E aprendi. Só que isso foi o quê? 2 anos e meio de hiperfoco intenso em Violeta. Em seguida, eu precisei aprender inglês pela necessidade, porque eu não gosto de falar inglês, eu não acho necessário, eu tenho horror aos Estados Unidos, mas para fazer o mestrado fora, era algo que eu precisaria fazer. Então, eu peguei para estudar. Hoje eu estou no nível intermediário B2. Eu preciso chegar no C1 para conseguir fazer o mestrado dentro do nível que eles querem. Eu já fui selecionada para esse mestrado. Eu vou até mostrar foto para vocês da universidade, porque é linda, gente. E eu já fui selecionada. Eu passei, mas eu não passei de receber a oferta de bolsa. As pessoas na minha frente. Me aguardem. Estudado. Um dia vai ser eu aqui. Então, assim, o objetivo no momento é fazer isso. Quando passar julho, que eu tiver terminado o concurso, eu vou focar os estudos 100% em inglês para fazer o TOEFL e conseguir chegar aí. E eu vou fazer o seguinte, eu vou fazer mais. Quando eu aplicar, eu vou aplicar para cá, para Harvard, para Oxford, para o FMG, para o USP, para o UERJ, o FPE e o FPB. E eu vou passar em todas. Em todas. Então, Gil, a ideia era. A UFMG tem uma proposta de mestrado que me enche os olhos demais, que é sobre como a literatura contemporânea é um reflexo da história. E eu já fiz um artigo sobre isso, comparando a política do pão e circo a jogos vorazes. Então, tem altas chances de eu acabar desistindo disso aqui pela UFMG, certo? Ai, Mariana, eu também. Eu sabia fazer código de HTML e CSS com 12 anos. Dos 11 para os 12 eu aprendi, adorava.
Quem sabe um dia a gente se encontre aí, ó, na UFMG, certo? Aí tudo isso, gente, obviamente eu não posso deixar de falar do Vision Board. Que isso aqui eu fiz no começo do ano. Então qual que é a ideia? Alcançar tudo isso aqui até o final do ano. Por exemplo, Glasgow isso aqui não vai rolar até o final do ano, mas com certeza. Porém, eu já passei muito tempo fazendo trabalho voluntário em um hospital do câncer aqui perto, e a ideia é esse ano voltar. Por isso que tem essas imagens aqui de trabalho voluntário. Só tô esperando tirar a doutora Pink do armário de novo. Aí a ideia é viajar mais, voltar a estudar mais. A capoeira eu já consegui começar. A reforma do quarto, por exemplo, eu adiei, só que é aquela coisa, você troca a sua perspectiva atual por uma perspectiva maior ainda. Eu adiei a ideia do quarto porque agora eu quero comprar um apartamento. Percebem como a gente expande as possibilidades? A moto é um sonho que vai vir depois do apartamento, calma. Essas aqui são mais pessoais porque é relacionada à minha família, essa e essa. Mas é comprar um notebook novo que eu tô precisando, fazer mais viagens, que o meu cabelo cresça. Meninas, nesse momento vocês estão me entendendo. E a meta é ter 50 mil na conta em algum momento. Eu não sei como isso vai acontecer, mas vai. Voltar a dar aula presencial. Isso aqui é ultra necessário e fazer umas companhias de vez em quando. Certo? Então isso aqui é muito pessoal, gente. Só que o ponto central disso tudo é: isso é um sonho, mas eu não vou morrer por isso. Porque se eu me matar atrás disso aqui ou atrás de cumprir isso aqui, eu não vou aproveitar nada desse processo. Então, vocês têm que ter a estratégia de argumento, pronto, a redação. A estratégia de organização partindo de algum ponto que faça com que você chegue no lugar que você quer, mas sem se perder no processo. Tá bem? Por quê? Isso aqui é muito legal. E eu juro pra vocês, quando você consegue seguir um dia inteiro, como foi na segunda-feira, eu ainda achei espaço pra ir pra terapia e fazer a sobrancelha, é incrível. Mas não vale você perder a sua saúde só pra ter isso aqui todo no cheque. Conforme o tempo for passando, vocês vão perceber que vocês vão se aprimorando naturalmente. Faça o que der para fazer. Aí você pode pensar, mas a organização, o checklist diário não me ajuda. Tudo bem, tenta o semanal. Ai, professor, o semanal não deu certo. Mensalmente, o que você acha? E vocês vão, gente, descobrindo formas de poder organizar da maneira mais propícia para você possível o seu dia. Porque não sou eu que vou fazer as suas obrigações. Não é a Bibi que vai fazer as obrigações da Mariana. Você que vai ter que lidar com a realidade que você acha que domina. Então, para quem está começando, a dica é: aceite a flexibilidade de mudar até que você consiga achar uma forma que seja confortável para você. Passando nem a mim. Certo? Ai, não deu tempo de fazer isso aqui hoje. Tá, joga para amanhã, se der tempo. Se não der, você faz metade amanhã, metade no dia seguinte. E outra coisa, muito importante, disse de metade. Ai, não deu para estudar as 4 horas hoje, eu só consegui estudar 2. Beleza. Tenta ver se amanhã você consegue estudar um a mais e no dia seguinte um a mais também. Não tem problema, gente. Vocês podem fazer essas alterações, tá tudo bem. Certo? Alguém quer fazer alguma pergunta sobre essa etapa de planejamento? Não, tia. Então, Mari, a inspiração principal foi essa estética. Eu vou mostrar para vocês, porque tudo meu é nesse tom de vermelho. Porque a minha inspiração principal é: eu quero chegar num ponto da minha vida em que tudo tem esse tom de vinho. E quando vocês param para olhar as minhas redes sociais, de fato, todas elas são nessa paleta de cores.
Então, eu baseio principalmente a minha personalidade na Asami, da Lenda de Korra. A mulher, com menos da minha idade, era dona de uma empresa de engenharia. Tá, que o pai dela teve que morrer pra isso acontecer. Mas ela era dona dessa empresa. Então, assim, eu tô desmotivada? Eu vou assistir um pouquinho de Avatar e assisto Grey's Anatomy também. Não tem nada mais inspirador do que ver a Christina Yang e a Kali Torres sendo fodonas na área delas. E aí eu lembro que, pra minha idade, eu sou fodona na minha área. Quantos professores de redação vocês conhecem que têm menos de 30 anos com a credibilidade que eu tenho? Porque sim, eu considero que eu tenho alguma credibilidade. E eu tenho 24. Inspirem-se, gente, por personagens e pessoas que estão onde vocês querem estar. E isso eu já falei pra vocês aqui. Sejam as pessoas mais egocêntricas do mundo pra quem quer duvidar de vocês. E quem quer fazer com que vocês achem que são menos do que realmente são. Se alguém chegar e falar, mas esse curso é fácil, né? É, por isso que eu passei de primeira. Mas professora, eu não passei. Não interessa, eles não têm que saber. Só eu e você é que sabe. Só eu e você. Certo? Não deixem quem duvida de vocês ter motivo para duvidar. Mas sejam as pessoas mais humildes do mundo diante de quem tem mais experiência que vocês e tem algo a ensinar. Eu nunca, nunca na minha vida vou chegar, por exemplo, na Jana Rabelo, na Fernanda Pessoa, na Mila Borges, para dizer que eu sei mais do que elas. Não, eu tenho muito a aprender, principalmente com elas. Mas para qualquer pessoa que quiser dizer que eu não sei, e essa pessoa não é nem formada na minha área, aí vocês descobrem o motivo de eu ser da Sonserina. E tá tudo bem, Mari, a parte de replanejar é essencial. Claro que começa a oferecer mentoria. Tenho para redação, certo? Estarei oferecendo minhas mentorias para redação. É o que eu tenho para hoje. Gente, eu trabalho com aula particular, concurso e com mentorias e correções de redação. Serviços disponíveis, entre em contato pelo Discord. Ok? Então eu acho que é isso. Eu posso parar o compartilhamento no Twitter, no Twitter também. Gente, de novo, se alguém quiser mandar solicitação de amizade, não precisa ficar com vergonha que eu aceito todo mundo, certo? Isso aí não deveria nem ser orientado, é perigoso, o Discord é perigoso, mas eu aceito. Porque já vi que chegou notificação por aqui, então não fiquem com vergonha de mandar. Eu aceito todo mundo e eu converso e respondo todos, principalmente se for dúvida de estudo, desde que eu esteja disponível. Então, eu acho que eu posso encerrar aqui a aula de hoje. Lembrando que amanhã a gente tem aula de gramática, tá bem? Não faltem. A Mariana já está fazendo a boa para mim, que é colocando o link das redes sociais aí para vocês, quem quiser encontrar. Estou disponível, qualquer dúvida, qualquer pergunta. Vamos estudar juntos mais tarde, eu acho